A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para deixar uma mensagem da palavra do Senhor para o meu coração e para o teu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor, que o Senhor nos concedeu mais uma semana abençoada de mensagens poderosas no nosso canal, Unidas pela Fé. Eu quero aqui, antes de deixar essa mensagem, está fazendo um breve resumo, de tudo que foi falado em nosso canal essa semana. Se você não teve oportunidade ainda de estar assistindo, vai lá no nosso canal, assistam. Tem mensagens poderosas da palavra do Senhor para você escutar e ser edificado pela palavra do Senhor. Nós tivemos na segunda-feira a nossa irmã Valquíria falando sobre bênçãos secretas na tempestade, falando que o Senhor ordenou que todos ali tivessem bom ânimo, porque o Senhor apareceu sobre as águas, aleluia, e o Senhor ali apareceu ali para eles, e quando o Senhor apareceu, a tempestade cessou. E ela também falou que a tempestade, ela não avisa quando vai chegar. E é verdade, a tempestade, ela não avisa. Às vezes nós olhamos o tempo, está fechado, está ficando escuro, nuvens, mas nem sempre chove. Então ela não avisa quando vai chegar, ela chega de surpresa. Mas maior é o nosso Deus, que chega na tempestade e acalma a tempestade. Então tenha bom ânimo, o Senhor tem uma bênção para você nessa tempestade. Depois nós vemos a nossa irmã Raquel falando na terça-feira para que o Senhor viesse tirar todo o medo, tirar toda a dúvida, tirar toda a insegurança, tirar tudo que nos impede de receber a nossa bênção. Então que você venha ser edificado por essa palavra. Se você não assistiu, assista lá, que o Senhor venha tirar tudo aquilo que tem impedido você e eu de receber as bênçãos do Senhor, as bênçãos secretas do Senhor. Depois nós vamos ver também a nossa irmã Ana Paula falando da experiência de Jó. Jó é um grande exemplo para nós. Jó era um homem fiel, temente ao Senhor, íntegro, reto, não se desviava dos caminhos do Senhor, ele era obediente, ele era fiel. E ali ela traz essa reflexão para nós, para que nós venhamos ser obedientes, sermos fiéis ao Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais. E no final da mensagem ela ainda diz que o Senhor é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Então, se você não assistiu, passe lá também, assista a mensagem da nossa irmã Ana Paula, glória a Deus, aleluia. Nós temos também a mensagem aqui da nossa irmã Marluce, falando que depois da tempestade vem a bonança. Depois da tempestade vem a bonança. E ela liberou uma palavra profética para as nossas vidas. Ela disse: aquieta-te vento, acalma-te mar. É o Senhor quem está dando a ordem para esse vento se acalmar, para esse vento se aquietar, para esse mar se acalmar, para nós recebermos, aleluia, a nossa bênção secreta. É o Senhor quem dá a última palavra, e ela profetizou que há uma bênção para as nossas vidas. Então, se você não assistiu, vá lá e assista. Assista, porque o Senhor tem bênçãos, aleluia, a nos entregar através dessas mensagens. E eu estou aqui hoje para fechar essa semana, esse tema poderoso e maravilhoso, a qual o Senhor colocou no coração da nossa irmã Cássia, que está à frente, a direção desse trabalho, desse canal, aleluia, aonde nós vamos fechar falando sobre bênçãos secretas na tempestade. E eu quero ler com vocês a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo 14. Eu vou ler aqui a partir do versículo 22. Glória a Deus. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali.
e o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que a tocavam ficavam sãos, ficavam curados. Aleluia! Nós vamos ver bênçãos secretas na tempestade, porque o Senhor, ele se apresenta em todo e qualquer momento na minha e na tua vida. E essa passagem que nós lemos vai nos dizer que Jesus, ele anda sobre o mar. Aleluia! Aqui nós vamos ver que o Senhor, ele se apresenta em todo e qualquer momento. Não pense você que se você estiver num deserto, no calabouço, na tempestade, no ventre do peixe, não importa. Aonde você e eu estiver passando, o Senhor vai estar lá. O Senhor vai se apresentar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos crer e confiar que o Senhor, ele se revela, o Senhor, ele se mostra, o Senhor, ele se apresenta, o Senhor, ele nos ajuda quando nós temos fé, quando nós buscamos a Ele, quando nós cremos que Ele está presente no meio da tempestade que eu e você estamos passando. Versículo 31. Nós vamos ver aqui, ó. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse a Pedro: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Se Pedro disse: Se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor falou para Pedro: Vem, vem. E ele foi. Mas quando ele viu o vento, aquele vento forte, ele teve medo. E é assim mesmo. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, quando nós estamos passando por certas dificuldades, por certos problemas, nós vamos sentir medo. Nós vamos ter medo porque nós somos carne, nós somos falhos. E se não for a misericórdia, a graça do Senhor nos alcançar, nós não somos capazes. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Ele teve medo, e quando ele teve medo, ele começou a afundar e ele clamou ao Senhor: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Imagine se Pedro tivesse confiança ali no Senhor e tivesse só olhado para o Senhor no meio daquela tempestade. Aleluia! Ele tivesse somente olhando para o Senhor, ele não iria afundar. E às vezes é assim que acontece nas nossas vidas.
Às vezes nós estamos passando por problemas, por dificuldades, por tempestades. E ao invés de nós olharmos somente para o Senhor, nós estamos olhando para o problema. Mas através dessa palavra eu quero profetizar na tua vida que você vai passar a olhar mais para o Senhor. No meio dessa tempestade você vai olhar e você vai confiar que o Senhor está contigo, o Senhor está te sustentando, o Senhor está dizendo: vem, vem, passa, porque eu estou contigo. E essa tempestade sou eu quem mando nela, e sou eu quem digo quando ela vai acabar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Interessante é que quando Pedro para de olhar para Jesus, olha para o vento, olha para a tempestade, ele começa a afundar, ele pede para que o Senhor venha salvá-lo. E o Senhor rapidamente vai dizer para ele, estender a mão para ele. A palavra do Senhor está dizendo, o Senhor rapidamente estende a mão para ele. Mas o Senhor pergunta para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ei, você, por que você tem duvidado do Deus poderoso que você serve? Por que você tem duvidado que o nosso Deus tem poder para cessar essa tempestade? Por que você tem duvidado que o nosso Deus, Ele manda nessa tempestade, Ele manda no mar, Ele manda no vento, e Ele manda o mar se acalmar, Ele manda o vento se aquietar, Ele tem poder sobre todas as coisas. E por que você e eu estamos duvidando que o Senhor, Ele pode estender as mãos para mim e para você, Ele pode estender as mãos para mim e para você agora e dizer: vem, 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 porque eu tenho solução para ti, eu tenho solução para esse problema, eu tenho solução para essa tempestade, e eu tenho algo para ti nessa tempestade. O Senhor muitas das vezes permite situações na nossa vida para nos ensinar algo. O Senhor permite nós passarmos por algumas situações para que nós venhamos a aprender algo. E no meio dessa situação, o Senhor nos entrega bênçãos, o Senhor nos entrega dons, o Senhor nos entrega, aleluia, sabedoria, paciência. O Senhor nos molda, que às vezes é necessário nós passarmos por algumas situações para que nós venhamos a aprender, porque às vezes nós estamos acomodados e o Senhor fala: peraí que eu vou mandar uma tempestade lá, aleluia, e Ele não avisa quando vai mandar, ela chega, faz um reboliço, e aí nós não estamos entendendo nada, eu e você não estamos entendendo nada, mas no meio dessa tempestade o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, o Senhor está nos moldando, e o Senhor está se revelando a nós. Porque quando o Senhor falou para Pedro: vem, e Pedro duvidou, talvez o Senhor pudesse deixar ele afundar. Mas não, porque o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, Ele é tão poderoso, Ele é tão bom, que não precisou Pedro pedir 2 vezes: Senhor, salva-me. E o Senhor já logo estendeu a mão. O Senhor está estendendo a mão para você no meio dessa tempestade. Creia que essa tempestade vai passar. O Senhor está contigo e Ele está estendendo as mãos para você. E Ele vai te tirar dessa tempestade. E no meio dela, o Senhor está te entregando algo especial. Bênçãos secretas que Ele vai revelar somente a você. Aleluia, glória a Deus. Creia, creia. Não faça como Pedro. Que o Senhor acrescente a sua fé, para que você venha a crer. Não duvide do Deus poderoso que você serve. Creia, creia no seu coração, que no meio dessa tempestade o Senhor vai se revelar a você. Aleluia.
E a palavra do Senhor diz, versículo 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha que interessante. Antes de subir no barco, Pedro, quando estava afundando, ele se lembrou de clamar ao Senhor, porque é assim que é. Quando nós estamos passando pelo problema, pela dificuldade, pela tempestade, nós vamos lembrar de clamar ao Senhor, de pedir ao Senhor, mas nem sempre Ele se revela. E aí a tempestade vai aumentando, o barco vai afundando, parece que não está acontecendo, parece que o Senhor não vai chegar. Aleluia, mas o Senhor, Ele chega. O Senhor, Ele chega. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. O Senhor, Ele chega no tempo dEle. O teu barco pode estar balançando, as ondas podem estar altas, a tempestade pode estar te afogando. Mas não deixe de clamar ao Senhor. Não deixe de pedir socorro ao Senhor. Pedro, quando ele viu que ia afundar, Senhor, salva-me. Não deixe de pedir ao Senhor para que Ele venha ao teu encontro, para que Ele venha te tirar dessa situação, para que Ele venha te tirar dessa tempestade e para que Ele possa revelar aquilo que Ele tem para ti, a bênção que Ele tem para ti no meio dessa tempestade. Porque em tudo que o Senhor faz, Ele tem um propósito. Ele permite a tempestade para Ele se revelar a nós de maneira poderosa. Poderosa. Porque pense, Ele pegou nas mãos de Pedro e quando os dois entraram no barco, a palavra do Senhor fala que acalmou o vento, cessou a tempestade. Cessou. Somente quem passa por uma tempestade entende e reconhece o poder do nosso Deus. Às vezes é necessário passar pela tempestade para reconhecer e entender o Deus poderoso, o Senhor Jesus, que nós servimos, que nós buscamos, que nós, aleluia, contemplamos. Aleluia, porque Ele é fiel, Ele é bom e Ele é poderoso. E às vezes estamos tão acomodados que o Senhor, Ele permite a tempestade para saber quem é eu e você, para saber como vamos reagir no meio dessa tempestade, para saber se nós estamos, aleluia, buscando ao Senhor, se nós estamos, aleluia, declarando que somos dependentes dEle para sair dessa situação. Porque tem situações, a tempestade é uma delas, somente o Senhor tem poder sobre a tempestade. Tem situações que é somente o Senhor quem vai conseguir nos alcançar, segurar a nossa mão e nos tirar da tempestade. E acalmar a tempestade. E acalmar o vento e aquietar o vento e acabar e cessar a tempestade. Tem coisas que somente o Senhor pode fazer. Coloca na mão dEle. Confia nele, Ele é poderoso, Ele está comigo, Ele está contigo. E depois dessa tempestade, vem a bonança. Depois dessa tempestade, vem o reconhecimento do Deus poderoso que você serve. Depois dessa tempestade, vem a adoração. Os discípulos, eles adoraram. Aleluia. Eles adoraram, disseram, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. A tempestade que estavam causando medo neles, ela se transformou em reverência, em adoração ao nosso Deus, em reconhecimento pelo poder do nosso Senhor. Depois da tempestade, vem a revelação. Quando entendemos que estamos na tempestade e que o Senhor se revela a nós na tempestade. Ele se revela durante a tempestade. Às vezes não adianta você querer entender o porquê você está passando por certas coisas. Você precisa buscar ao Senhor e entender que Ele vai se revelar a você
que Ele vai revelar bênçãos secretas para você nessa tempestade. Ele vai te ensinar algo durante essa tempestade. Aleluia. Ele vai se revelar a você, Ele vai mostrar o poder dEle. Aleluia. E te mostrar que é Ele quem domina sobre qualquer tempestade, sobre qualquer problema que você esteja passando. E olha só que coisa linda. Ele está vindo na sua direção. Creia. Ele está vindo na sua direção. Creia nisso. Creia através dessa palavra. O Senhor está vindo na sua direção. Ele está vindo e Ele está dizendo: vem. Eu vou te pegar pelas mãos. Eu te sustento. Eu acalmo essa tempestade. Eu mando esse vento se aquietar. Aprenda a permanecer fiel ao Senhor. Diante de qualquer situação. Diante de qualquer tempestade. Diante de qualquer problema, adore a Ele, busque a Ele, olhe para Ele, não faça como Pedro, fite os olhos no Senhor, não fite os olhos na tempestade, no que está acontecendo ao seu redor, fite os olhos no Senhor, coloque toda a sua confiança, a sua fé no Senhor e creia que Ele pode acalmar essa tempestade. Ele pode se revelar a você. E Ele pode, aleluia, entregar bênçãos secretas a você nessa tempestade. E saiba de uma coisa: a tempestade, ela não dura para sempre. Ela não dura para sempre. Ela passa. Uma hora ela passa. Uma hora ela vai passar. E se ela não passar, creia que o Senhor está vindo ao seu encontro para dar a ordem, ó, aquieta-te vento, acalma-te mar. E essa tempestade vai cessar, essa tempestade vai parar e o Senhor vai te entregar bênçãos secretas que Ele quer revelar somente a você nessa tempestade. Mas creia, não duvide, não perca a fé, não faça como Pedro, não duvide, não perca a sua fé, porque o Senhor está contigo, o Senhor está contigo. Olhe para Ele, continue caminhando no meio dessa tempestade, continue fazendo no meio dessa tempestade, continue crendo no meio dessa tempestade. Logo ela vai cessar, logo ela vai passar e você vai receber a tua bênção. O Senhor vai se revelar a você e você vai receber a tua bênção, a tua vitória. Agora eu quero orar por você. Pai, diante dessa palavra, Senhor, eu profetizo e eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor alcance a vida dela, alcance a família, o lar, a parentela, e que o Senhor possa acrescentar fé. Tira a dúvida, Senhor. Tira a dúvida, tira a incredulidade, Senhor. Que nós possamos, Senhor, através dessa mensagem, crer e confiar que o Senhor tem um propósito em todas as coisas que o Senhor faz. Que o Senhor está liberando bênçãos no meio da tempestade. O Senhor está se revelando a nós no meio dessa tempestade. E o Senhor vai dar ordem para que toda a tempestade cesse, em nome de Jesus. Abençoe o canal Unidas pela Fé, abençoe a nossa irmã Cássia que está à frente desse trabalho, abençoe a todas as ministras, Senhor, e continue conosco, dando crescimento a esse canal, Senhor, nos dando estratégia e sabedoria, e que essa mensagem possa alcançar vidas, Senhor, e sejam transformadas, Senhor, pela Tua palavra, não somente essa mensagem, mas todas as mensagens que estão sendo postadas no canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço por tudo, Pai. Amém. Fique com essa palavra, não duvide, creia somente, que o Senhor acrescente a sua fé. Ele vai se revelar a você no meio dessa tempestade. Ele tem bênçãos secretas a você e a mim, no meio dessa tempestade. Amém? Deus abençoe.